Fala, Lucas, banda, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Pessoal, esse vídeo aqui, vamos falar um pouquinho aí do Augusto de Mello, né? Ele participou de dois programas entre ontem e hoje, né? Na verdade, ontem, né? Na segunda-feira. Ele participou do Podpah, ele também foi no programa da SBT de segunda-feira à noite, né? E hoje também teve a coletiva de apresentação do Meia Coronado, né, rapaziada? Vamos falar um pouquinho dos assuntos sobre esses dois indivíduos aí que tomaram conta do noticiário corintiano, né? Pessoal, como sempre aqui, vocês sabem como é que é a dinâmica do canal, tá? Eu não tô aqui para trazer informação, não tô aqui para replicar informação, nada do tipo, né? As coisas acontecem e eu simplesmente venho dar aqui minha opinião, né? A ideia do canal aqui, pelo menos pra mim, né? É a gente refletir sobre as coisas, discutir sobre outros pontos de vista, né? De alguma forma crescer um pouco sobre os assuntos, né, rapaziada? E não aquele papinho, né, da TV tradicional, né, enfim, tipo, ganhou tá tudo ótimo, perdeu tá tudo ruim, né, enfim, acho que vamos tentar transcender um pouquinho aqui no canal, né. Vamos começar sobre Augusto de Mello, rapaziada. Teve alguns assuntos que me chamaram a atenção, tá? Não vou lembrar agora se ele falou exatamente na área SBT, se ele falou no Podpah, lá no programa lá, né, mas são assuntos meio que mesclados, né. Queria fazer um adendo que eu achei muito boa as intervenções e as perguntas que o Kleber Machado fez. É, Partiu de uma pessoa que estava antenada no assunto, a forma como ele colocou os aspectos, né? Eu gostei bastante de como o Kleber Machado indagou o Augusto em algumas perguntas, né? Vamos começar pelo primeiro item, né? Que eu achei interessante, sobre o Mano Menezes, né? Eu falei aqui com vocês, né? Desde o começo do ano, que tava claro, né? Porque o Augusto tinha se manifestado antes de ser presidente do Corinthians que o Mano Menezes não era o nome dele. E a minha preocupação com a continuidade no Corinthians, do Mano Menezes, era se no momento de crise o Augusto ia bancar um nome que não era dele. No começo do ano veio aquele papinho, né? Tamo fechado, tamo junto, né? Tamo fazendo um planejamento. Mas aí veio a primeira grande crise do ano e o Augusto não pensou duas vezes em cortar o Mano Menezes, né? Mesmo com a multa gigantesca do Mano aí. Eu não quero entrar aqui, tá, rapaziada, no campo de se tá certo ou tá errado, tá? Obviamente que por enquanto tá certo porque o Antônio tá indo bem, são 3 jogos de invencibilidade, né? E que bom que o Corinthians voltou pro caminho positivo, né, pessoal? A questão é que agora vendo, foi uma decisão bastante política também, né? Porque de primeiro momento você tem um primeiro escudo, né? O seu treinador atual não foi o treinador que você escolheu, ou seja, qualquer coisa que dê errado você pega e manda ele embora, né? Eu acho um pouco de amadorismo aqui no Brasil essas tomadas de decisão política, né? De tipo, cara, se ele não era seu treinador, já trocava já, tá ligado, mano? No começo do ano, tá ligado, mano? Senão vai ter sempre esse burburinho. Mas beleza, né? Acabou que trocou depois, né? Uniu o útil ao agradável pro Augusto de Mello, né? E aí nos programas hoje ele confirmou, né? Que não era o nome dele, papapá, né? Eu acho engraçado como vai mudando as conversas durante os momentos do time, né? E você vai conseguindo traçar as verdades aí, né? Porque muita coisa a gente recebe, nem é nem confirmação do presidente em si, do Corinthians, você vai recebendo informações de jornalistas, né? E aí você acaba moldando as narrativas, né? Mas aí quando você recebe as informações diretamente das pessoas que são citadas, né? Você começa a traçar um perfil da pessoa, né? De como ela fala e o que ela faz, né? Por exemplo, tudo que o Duílio falava a gente sabia para onde mais ou menos ia caminhar, né? Devido ao histórico dele, né? Que era sempre de omissão e enfim, né, de tomada de decisão muito errada, né? Do Augusto a gente tá ainda querendo saber como é que ele age, né? Como é que ele toma as decisões com os momentos que o Corinthians vai passando durante a temporada. Ele tem um mês aí, né? 45 dias de mandato no Corinthians é muito pouco pra gente saber exatamente como o Augusto toma as decisões em cenários diferentes, né? Tá rolando também a auditoria aí, segundo ele, da Ernst Young aí, né? São 60 dias, né, para concluir a auditoria no Corinthians, né? Que estão descobrindo diversas dívidas de 2 bilhões, né? Enfim, os gastos são necessários aí, vão pagar em 3 anos, né? Com a compra de jogadores aí, como o Torres, o Ranieri, né? O Rosalá, o diretor financeiro, já tinha dado uma ideia de como seria isso aí, agora ele só confirmou, né? Ele também confirmou o caso do Zanardi, né? Que era realmente a primeira opção dele e não o Antônio Oliveira. Isso aqui também é um pouco preocupante, porque se o Antônio Oliveira começar a deslizar
Será que ele vai querer ir atrás da primeira opção dele, que é o Zanardi? Enfim, são pequenas sementes assim que passa despercebido pra todo mundo, né? Porque o assunto tá resolvido já. Mas é importante você ficar no radar, tá ligado, mano? Pra eventuais próximas crises. Como eu disse, eu sou sempre muito contrário à demissão de técnicos, principalmente técnicos que eu achei acertado. Eu tinha achado acertado a contratação do Mano Menezes, e agora que ele foi demitido, eu também achei um bom nome a chegada do Antônio Oliveira, né? Mesmo achando que o problema não era técnico, né? Mas beleza, não trocou por um técnico péssimo, é um técnico razoável, é emergente, né? Aí então, sei lá, será que é um indicativo de que se o Antônio começar a ter problemas aí com o resultado, o Zanardi volta como uma opção depois? Que é amigo pessoal do Augusto? Não sei, pessoal, vamos ver como é que o Augusto trata as suas decisões, né, rapaziada? Você vai ser com muito imediatismo sempre no seu mandato, né, pessoal? Um negócio também que eu fiquei um pouco puto com o Augusto, mano, e aí assim, uma mudança um pouco de narrativa, né? Ah, ele se defende, e eu acho que faz sentido, né? Que ele virou presidente em novembro, né? Mas ele só teve a posse do Corinthians em janeiro, né? Ou seja, ele teve muito pouco tempo para poder fazer essa reformulação no elenco do Corinthians, né? Para 2024, né, rapaziada? E de fato o Corinthians precisava de uma reformulação, tá? Não era só uma ideia marqueteira do Augusto, né? Que ele acabou sendo eleito sobre isso, mas era uma coisa que a torcida queria mesmo, uma renovação nesse elenco que talvez não pudesse mais extrair suco dele, né? Só que ele reclamou da falta de tempo, né, que ele teve pra montar o time. Eu concordo com ele, teve falta de tempo, ele tá montando o time ainda, né? Chegou às 10 contratações agora na metade de fevereiro, né, rapaziada? Então, vamos ver, né? Vamos ver aí como é que fica isso. Só que ele deixou uma coisa clara no programa lá que. E para mim isso ficou confuso, ficou um pouco dúbio. Que ele falou assim: ah, mas você perde jogadores de qualidade como o Renato Augusto, como o Juliano, como o Gil, né? E óbvio, né? O Juliano e o Gil estão jogando bem no Santos agora, né? O Renato Augusto deve. Não sei como é que tá no Fluminense, mas deve estar bem também, né? Mas o tom que ele falou foi como se ele não quisesse se livrar desses caras, né? E o papo que teve na época foi que, em consenso, né, a diretoria nova do Corinthians queria entrar, pediu pra diretoria antiga não renovar os contratos com esses jogadores, né? E aí, pra você evitar o conflito, o choque, né? Quem dava notícia ruim era a diretoria passada, né? Eu achei meio dúbio essa mudança de narrativa agora que o Augusto disse, né? Não sei se ele se, é, se ele falou, né? Se ele se pronunciou de uma forma um pouco equivocada ali, né? Não foi o que ele quis dizer, mas o que eu entendi foi que talvez ele não quisesse se desfazer desses jogadores, né? Enfim, e aí teve a reformulação. Só que não, né? Teve a reformulação porque acho que foi uma ideia dessa nova diretoria, né? Eu acho, né? Pelo menos até agora eu tava comprando essa narrativa, achei um pouco confuso. Enfim, acho que é mais ou menos isso do Augusto que eu tenho pra falar, tá, rapaziada? Tem até um amigo meu que até falou, né? O Augusto vai nesses programas aí, tomara que alguém desligue o microfone dele, né? Porque ele falou muito no começo do ano, a gente virou um pouco de chacota, né? E aí quando ele ficou mais calado, né? A diretoria ficou mais calada, começou a aparecer os nomes, né? Então toda vez que o Augusto vai ao vivo, a gente tem um pouco de pé atrás, né? Porque vai que ele solta uma bomba aí, enfim, solta um papo meio torto aí de repente acaba ficando uma crise no Corinthians aí de narrativas, né? Bom, Igor Coronado, né, pessoal? Vocês já sabem as ressalvas que eu tenho sobre esse nome, né? Eu não acho que é puta, vai chegar e vai destruir tudo aqui no futebol brasileiro, porque é um jogador que estava há 31 anos desconhecido, né? Mas eu também não acho que é um lixo, tá? Acho que vale a aposta, enfim, é porque eu não acompanhei o Igor Coronado, né? Ele fez a carreira toda fora do país, eu nunca ouvi falar até 2 meses atrás, tá ligado, mano? Mas enfim, eu gostei muito da coletiva de apresentação dele, tá? Ele pegou a camisa 77, né? Disse que já jogou com essa camisa lá no mundo árabe, né? E também uma camisa, um número importante para nós corintianos, né? O Paulista de 77, né? Talvez o maior título da história do Coringão, né? Representado em forma de número na camisa, sempre legal, né? E ele contou, né, as experiências dele fora do país, né? Que ele estava querendo realizar um sonho, né? De um caminho ao contrário, né? De ser também feliz no campeonato brasileiro, né? Do país que ele nasceu, né? Acho interessante que ele não ficou só no mercado árabe, tá? Ele participou de 7 ligas diferentes, né? Então, eu acho que a adaptação pode ser um forte dele, mesmo com as falas do Marcos Braz, lá do Flamengo, né? Enfim, falando que o jogador do mundo árabe não pode se adaptar. É muito e si, né, rapaziada? É muito e si esse negócio, né? Tem jogador que vem da Europa e não se adapta, tem jogador que tá no Campeonato Brasileiro, troca de time e não se adapta, tá ligado? Enfim, tem jogador que dá certo de qualquer forma. Varia caso a caso, não tem como você acertar em cheio.
tem como você tentar ao máximo se resguardar, né? Cercar ao máximo de opções negativas, né? De trazer jogador em fim de carreira, de trazer jogador machucado, de trazer jogador problemático. Quando você evita esse tipo de jogador, geralmente você tem... Geralmente, tá? Você tem um futuro mais interessante. Mas acho que vale a aposta no Igor Coronado, tá? Acho que vale a aposta. Eu gostei muito que ele tá com muita disposição, o cara parece que quer estrear logo, tá muito motivado, pelo menos me pareceu muito na voz dele, falando ali na coletiva. Eu gostei bastante da atitude do Igor Coronado, né? Ele explicou a posição dele, né? Que ele joga em todas as posições ali do meio pra frente, mas ele basicamente é um meio atacante, né? O meio atacante, rapaziada, é um meio atrás do 9, né? Ou às vezes um cara que joga de ponta, mas não é ponta, tá ligado? Ele joga entre meia e ponta ali, né? Então, eu acho que ele pode fazer ali a posição, fazer uma parceria com o Garro, né? De repente jogar com o volante. Eu acho um pouco arriscado, né? De repente ficar com o Raniel, Garro e Igor Coronado, para uma equipe que tá com pouco entrosamento, um pouco muita exposição, né? De repente o Antônio opta por tirar um dos pontas, né? O Wesley ou o Romero, joga com dois meias, dois volantes e dois atacantes, né? Não necessariamente no 4-4-2, né? Pode ser aquele 4-2-3-1 que fica um meia de lado, né? O Igor Coronado falou que faz essa posição também, né? Mas enfim, fiquei bastante empolgado aí com a coletiva do Igor Coronado. É capaz dele estrear no próximo jogo do Paulista, né? Porque agora tem o Cianorte, acho que ele não estreia agora, nem contra a Ponte Preta, né? Talvez ele não deva estrear. No máximo ele joga uns... Talvez ele entre no finalzinho da partida, né? Mas acho que é certeza que ele estreia no outro fim de semana, acho que é contra o Santo André, né? Isso aí eu acho que eu diria que é, que é certeza que ele estreia nessa partida, ele já estará com o manto do Corinthians, né? Enfim, rapaziada, o que vocês acharam aí das falas do Augusto nos programas? Gerou alguma dúvida pra você? Não gerou? Tá tudo normal? Tá tudo ok? Sobre o Igor Coronado, como é que tá a expectativa de vocês? Acha que é craque? Acha que não é? Vamos esperar pra ver? Achou uma péssima contratação? Deixem uns comentários aí na ala de comentários, né, por gentileza. Apreciarei muito ler o que vocês pensam. Dito isso, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal, já sabe, né, vai Corinthians, né, mano?